Roberto Marinho foi um visionário da mídia brasileira. Sua determinação e ousadia o levaram a transformar seu jornal em uma potência midiática e fundar uma das maiores redes de televisão da América Latina. Nesse episódio, eu vou te contar mais sobre os feitos dele. Eu sou Raíssa Oliveira e esse é o Sobretudo. Roberto Marinho, nome que ressoa na história da mídia brasileira, nasceu em 3 de dezembro de 1904, no Rio de Janeiro. Fez seus estudos nos colégios Paula Freitas, Anglo-Brasileiro e Aldrídige, na mesma cidade. Foi o primeiro dos 6 filhos de Irineu Marinho Coelho de Barros e de Francisca Pisani Barros Marinho, uma família abastada e com forte tradição jornalística. Seu pai, Irineu Marinho, fundou os jornais A Noite, em 1911, e O Globo, em 1925. Pouco tempo depois do lançamento desse último jornal, Irineu faleceu aos 49 anos. Após isso, Roberto herdou o legado do pai e o levou a novos patamares, pois desde muito jovem ele demonstrou seu dom para os negócios. Apesar de ter acompanhado todo o processo de fundação do jornal O Globo, como secretário de seu pai, era considerado pouco experiente para assumir a direção do jornal, devido à sua idade e pouco tempo no campo. Por isso, o jornalista Euríclides de Matos ocupou o cargo de diretor-redator-chefe, tendo Roberto como seu secretário. Durante quase 6 anos continuou nesse cargo, aprendendo desde administração até detalhes da complexa engrenagem do jornal. Assim, em 1931, já tinha um bom domínio do ofício jornalístico e, junto com a colaboração de seus irmãos, Ricardo e Rogério, assumiu a direção do jornal, após a morte repentina de Matos. No começo, o Globo era um jornal vespertino com diversas tiragens ao longo do dia, mas com o tempo tornou-se matutino. O jornal funcionou em um prédio no centro do Rio de Janeiro até 1954, quando a oficina e redação foram transferidas para a rua Irineu Marinho. Depois disso, as instalações foram sendo ampliadas e modernizadas. Coisa como era precária, não? O Globo, viu? E o Globo era vespertino. E naquele tempo que tinha de vespertino era brincadeira. Era a Vanguarda, era a Noite, era o Correio da Noite, era a Notícia, eram vários jornais. E um mercado publicitário pequeno, porque a população do Rio naquela ocasião era 1,5 milhão só. Com o tempo, sua determinação e visão o levou a transformar o Globo em um dos jornais mais influentes do Brasil. Mas Roberto não se contentava com isso, pois tinha grandes sonhos e sabia que a televisão era o futuro. O jornal Globo foi o ponto de início para o conjunto de empresas que formam o Grupo Globo. Em 1944, Roberto Marinho inaugurou a Rádio Globo no Centro Carioca, com foco no jornalismo. Após isso, foi adquirindo outras emissoras e formou o Sistema Globo de Rádio, que fez parte da Central Brasileira de Notícias. Amigo, vem. Eu estive pensando como é importante a gente... Nessa época, ele sabia que as comunicações estavam e continuariam avançando. Por isso, Marinho inaugurou em 26 de abril de 1965 a TV Globo, Canal 4 no Rio. Alguns anos depois, essa emissora daria origem à Rede Globo de televisão, que rapidamente se tornou a maior e mais poderosa do Brasil. Em 1966, a TV Globo chegou a São Paulo, em 1968, a Belo Horizonte e no início da década de 70, em Recife e Brasília. Antigamente, os capítulos de novela e de programas levavam até 8 semanas ou, às vezes, 3 meses. Eram exibidos no Rio, às vezes simultaneamente copiados para exibir em São Paulo, e depois cada um seguia uma viagem. Uma semana numa cidade, outra semana noutra cidade, outra semana noutra cidade, até completar a rede nacional. De forma que essa ligação terrestre permitiu que você fizesse uma transmissão imediata. Marinho não se preocupava apenas com programação e qualidade de conteúdo, mas também com tecnologia. Ele foi um dos primeiros a adotar a tecnologia de cores na televisão brasileira, sendo um marco no setor. Em 1999, o Globo inaugurou, em Duque de Caxias, o mais moderno parque gráfico da América Latina. Mas nem tudo foi tranquilo para Roberto. Durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, ele se envolveu em algumas polêmicas. Alguns o acusaram de ter um relacionamento muito próximo com os militares e de influenciar a linha editorial de sua mídia para apoiar o regime. No entanto, Marinho sempre negou essas acusações e defendeu a independência jornalística. Ainda assim, desde a década de 1940,
Roberto Marinho projetou-se como personalidade nacional, e sua participação nos diversos setores da vida do país renderam-lhe homenagens e prêmios nacionais ou internacionais, como doutor honoris causa e personalidade do ano em televisão. Além de magnata da mídia, Roberto Marinho também tinha paixões fora dos negócios. Ele era um ávido colecionador de arte e possuía uma impressionante coleção com mais de 600 obras de artistas como Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, José Pansetti, Guinar, Djanira e Lazar Segal. Atualmente, a coleção pode ser vista pelo público na Casa Roberto Marinho, que se encontra no bairro do Cosme Velho, onde o jornalista morou a maior parte de sua vida. Também era um grande fã de música clássica e gostava de concertos privados em sua mansão, onde tinha uma orquestra particular. Seu outro grande interesse era os esportes. Foi campeão de hipismo por 6 anos consecutivos. Inclusive, em 1945, chegou a bater o recorde brasileiro no salto em altura. Da mesma forma, Roberto demonstrou seu compromisso com a sociedade brasileira por meio de diversas ações de responsabilidade social promovidas pelas empresas Globo desde 1961. Projetos como Ajude uma Criança a Estudar, Criança Esperança, Quem Lê Jornal Sabe Mais, Aquários, Amigos da Escola e Ação Global. Sua dedicação à educação e cultura se refletiu principalmente através da Fundação Roberto Marinho, criada em 1977. Essa organização sem fins lucrativos desenvolveu numerosos projetos educacionais, preservação do patrimônio cultural e ambiental, bem como a produção de programas educativos, tais como Telecurso, Globo Ciência e Globo Ecologia. Em dezembro de 1946, Roberto casou-se com Estela Goulart Marinho, com quem teve 4 filhos. Em maio de 1979, casou-se pela segunda vez com Ruth Albuquerque e em setembro de 1991, casou-se com Lili de Carvalho Marinho. No dia 6 de agosto de 2003, Roberto Marinho faleceu aos 98 anos. Sua morte deixou um vazio no mundo da mídia do Brasil e na sociedade em geral. No entanto, seu legado vive até hoje. O irmão Rogério Marinho, os filhos e as mulheres Karen, Gisela e Vânia Marinho. O arcebispo emérito do Rio reza a última prece, benze o caixão, que começa a ser baixado na cova. No aperto da mão, o apoio. Filhos e netos se emocionam. A última mulher que ele amou joga pétalas. Os filhos repetem o gesto carinhoso. Atualmente, a Globo conta com 5 emissoras próprias e 115 afiliadas, e chega a 99% do território nacional, atingindo mais de 5.000 municípios. O Grupo Globo, que foi fundado e dirigido por ele, continua sendo um gigante da comunicação no Brasil, abrangendo televisão, jornais, revistas e plataformas digitais como a Globoplay. Este foi o Sobretudo de hoje. No próximo episódio falaremos sobre a influência do Silvio Santos na TV brasileira. Até mais!